Bom, meu pessoal, eu desejo que os nossos pretos velhos, nossas pretas velhas, abençoem a todos nós, abençoem a corrente dos médiuns, que cada coração aqui presente possa, de alguma maneira, estar bem, estar feliz. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema muito interessante, muito importante, que inclusive tem sido objeto de curso por parte de alguns dirigentes da Umbanda. Eu tenho observado aí alguns amigos fazendo isso, que é sobre saúde mental, né? E eu quero falar sobre esse tema através do olhar do preto velho e da preta velha. Como é que o preto velho e a preta velha vê essa questão da saúde mental? Veja, a gente vive num mundo em que há um avanço tecnológico muito grande, né? Muita informação, muita correria, mas também há muito esse sofrimento emocional, não é? E as pessoas, elas se sentem cansadas, se sentem ansiosas, muitas vezes se sentem tristes, solitárias. Às vezes a gente está cercado de pessoas e ao mesmo tempo se sente sozinho, não é? Há pessoas, isso eu posso dizer porque eu conheço, né? Uma pessoa que fala isso para mim. Dorme cansada e quando acorda fala para mim, ai, eu tô tão cansada, né, velho? Então, dorme cansada e acorda cansada, não é? E essas pessoas, não é o caso dela, né? Mas muitas vezes as pessoas perdem um pouco a alegria de viver, né? Elas, às vezes, não aparentam que sofrem, mas por dentro, muitas vezes, até choram, por conta de estar com angústia. E quando nós fazemos um olhar sobre essas questões a partir do ponto de vista espiritual, nós vamos nos dar conta que a nossa mente também adoece do ponto de vista espiritual. Nossa mente também pode adoecer. E a Umbanda, ela nos ensina que o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito têm que caminhar juntos. Portanto, se a nossa mente estiver adoecida, nosso corpo vai começar a sentir as consequências, nosso espírito vai começar a sentir da mesma maneira. Quando a gente se desequilibra por algum motivo, porque todo mundo está passível de passar por algum momento de desequilíbrio, o nosso espírito muitas vezes perde a esperança, não é? A nossa mente fica enfraquecida, a gente fica passível de ter pensamentos que não são muito bons, até em relação a nós mesmos, né? E é justamente nesse momento que a vibração do preto velho e da pretinha velha se torna um grande remédio espiritual. Porque os pretos velhos, eles nos ensinam o quão importante é termos paciência, é termos acolhimento, termos sabedoria ancestral. Eles conhecem a dor humana. E por que o preto velho e a preta velha conhecem a dor humana? Porque eles viveram a dor humana quando eles estavam encarnados. Não é? Eu não estou falando de um arquétipo de preto velho, eu estou falando de seres espirituais que, quando encarnados, viveram em meio à escravidão. E, portanto, sofreram muito, né? Passaram todo tipo de problema, enfrentaram injustiça, dor, perda, humilhação. Então, eles conhecem as dores humanas. Por isso que um preto velho, uma preta velha, quando eles chegam no terreiro, eles não chegam numa demonstração de força. Eles chegam tranquilos, serenos, né? Nos oferecendo, na maioria das vezes, colo. E quantas vezes a gente não vai atrás de colo? Não é verdade? Então hoje é um bom dia para a gente receber colo. Talvez um dos maiores problemas da humanidade, inclusive, seja a falta de uma escuta verdadeira. Porque olha só, todos nós queremos falar das nossas questões, dos nossos problemas, mas quantos de nós está disposto a ouvir? E nem sempre é por mal, é porque muitas vezes a gente está na correria, está na pressa, e eu tenho que fazer tal coisa, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Então a gente vai ficando numa sinuca de bico, pessoas que estão sufocadas, precisando pôr para fora, e outros que vivem na correria e não conseguem ter um minuto de tempo para ouvir aquela pessoa que precisa falar, não é? E os pretos velhos, quando a gente vai na consulta, eles deixam a gente falar. E quando a gente está muito nervoso, eles vêm com aquela fala mansa dizendo, calma, mizinho fio, né? Tenha paciência,
tudo vai passar, não é assim que eles falam? Respira, filho, você tem que confiar, não é? Que a gente ouve eles falarem, parece simples, não é? Uma fala dessas. Como uma fala dessa pode nos afetar e nos trazer equilíbrio? Mas existe uma profundidade muito grande nisso. A nossa mente hoje vive no excesso. Excesso de cobrança, e às vezes cobrança nossa mesmo, para conosco. Excesso de informação, excesso de medo. E os pretos velhos nos convidam a um certo silêncio. Porque no silêncio a gente consegue se ouvir. Quando a gente está muito no excesso, a gente não consegue se ouvir, não é? Eles vão fumando aquele cachimbinho de forma muito lenta e vão nos ensinando que é preciso desacelerar a nossa mente. Quando a mente está entulhada de coisas, está muito acelerada, a gente fica agitado. Então, uma gira de preto velho nos força a desacelerar. E eu posso dizer isso de cadeira, porque eu sou naturalmente uma pessoa acelerada. A vovó é o meu oposto, né? Porque ela é tranquila, serena, enquanto eu sou ligada, né, no 220. Então, às vezes, a gente precisa mesmo de um formato, de um comportamento como o dos pretos velhos para nos fazer desacelerar e permitir que a gente consiga se conectar com a espiritualidade, né? Uma alma, uma pessoa que não consegue descansar emocionalmente, ela acaba adoecendo. E quando eu estou falando descansar, não é só dormir. Claro que dormir é importante, né? Mas eu estou falando de aquietar o nosso coração, de aceitar determinadas coisas que não tem como ser diferente. Tem determinadas coisas na vida que não tem. Por mais que a gente queira, não ter como ser diferente. É preciso sermos livres e deixarmos os outros serem livres também. Não é? A vida não é fácil, não é? Mas Preto Velho nos ensina a desenvolver resistência emocional. Olha que coisa importante, desenvolver resistência emocional. Muitas vezes a gente hiperdimensiona uma questão que está nos envolvendo, né? Aquilo parece de um tamanho muito maior, parece que é o fim do mundo, a gente não vai conseguir superar. E o Preto Velho vem nos mostrar que nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma noite impede que o amanhecer aconteça, né? O dia seguinte o sol se coloque. Então é preciso que a gente serene o máximo possível o coração para que essa paz, essa cura que os pretos velhos vêm trazer possa entrar dentro de nós. Outra coisa que é importante deixar claro nessa questão de saúde mental é que a espiritualidade não condena tratamento psicológico, espiritualidade não condena tratamento médico, espiritualidade não condena tratamento psiquiátrico. Deus se manifesta também através da ciência. Deus se manifesta através da ciência. E se Ele concebeu homens e mulheres que têm essa sabedoria e podem nos ajudar do ponto de vista biológico e psíquico, por que nós não vamos procurar, se for o caso, né? Se estivermos em alguma situação dessa? Umbanda ensina equilíbrio, né? Há problemas que um passe do preto velho, do caboclo, do Exu não resolve. Há outros problemas que só a reza, a oração, né? A introspecção, às vezes não resolve, né? Há determinadas coisas que precisam de acompanhamento médico, né? E isso não é fraqueza, pelo contrário, isso demonstra sabedoria, quando a gente percebe que chegou em determinados limites e que precisa buscar ajuda. Aliás, isso é demonstração de humildade, reconhecer que a gente às vezes precisa de ajuda, né? Os pretos velhos nos ajudam nesse sentido, né? Mostrando como a humildade pode colaborar conosco. Outras situações podem também acometer, e eu já vou terminar, né, a nossa saúde mental. Às vezes, alguns excessos podem nos tirar um pouco o equilíbrio. Por exemplo, as pessoas que fumam, né, fumam em excesso, as pessoas que bebem, né,
bebem demasiadamente, mas há determinadas pessoas que amam, mas amam por demais. Então é preciso que a gente aprenda que tudo que é equilibrado, que pega o caminho do meio, é mais saudável, né? Isso é amor verdadeiro. Aprisionamento não é amor. Aprisionamento emocional não é amor. Passar o dia esperando atenção, um chamego, um afago, né? Isso acaba gerando na gente, porque a gente cria uma expectativa e quando ela não acontece, a gente desenvolve ansiedade, a gente desenvolve angústia, a gente fica muito mal, não é? Então, o que é que os pretos velhos nos falam? Que a gente não pode depender ou pautar a nossa vida e a nossa felicidade pelo comportamento do outro. Porque, às vezes, a gente fica esperando do outro um determinado comportamento e ele não acontece, e isso vai nos adoecer, não é? Preto velho, porque já passou pela escravidão, ele vem para nos ensinar que amor saudável não pode estar vinculado à escravidão emocional. Amor saudável tem que ser livre, leve, tem que trazer para nós essa leveza, né, do espírito. Amor saudável liberta. É preciso que a gente ame com profundidade, mas sem posse, né? Posse é meu, eu pego e é meu, né, de mais ninguém. Sem dependência. Eu espero que os pretos e pretas velhas que vão se manifestar hoje na nossa casa possam trazer para vocês muita força, né, para vocês superarem as dificuldades, que traga conforto para os corações aflitos e que traga luz na mente, paz no coração e energias renovadas para todos vocês. Saravá.